Está começando mais um podcast do Radinho para você ver, ouvir e experienciar nossos convidados e convidadas que passam por aqui. Eu sou o André Jonatas, estou aqui no Estúdio Radinho, Soluções para Podcasts. Comigo está ele, Deoclésio Castro. Boa hora. E aí, pessoal, boa hora, bom dia, boa noite, boa madrugada, independente da hora que você estiver ouvindo, seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast do Radinho. Deoclésio, eu tô nervoso. Estamos, como sempre. O jogo virou. Aí virou completamente, viu? Hoje você bateu o recorde. Ela já me entrevistou 2 vezes, agora sou eu. Agora somos nós. Maísa Vasconcelos, bem-vinda à musa da imprensa cearense. Ainda bem que você não fez assim. Eu amei o experienciar. Eu tô pensando nisso, inclusive, viu? Medo. E o Boa Hora também, legal isso boa aí, hora, né? Porque aí a gente fica na dúvida que hora que a pessoa tá ouvindo, a gente criou isso aí, Boa Hora. Vamos difundir isso aí, independente de quem criou. Bem-vinda, Maísa. Boa. A Maísa é a mais nova cidadã fortalezense. É possível que seja, né, uma das mais cidadãs fortalezenses, porque ela é de Itapipoca, a gente vai já falar sobre isso. Maísa, como foi o evento? Prestigiado. Peço desculpas aqui, ao vivo, em público. Eu pedi desculpa para ela no privado, mas não pude ir, infelizmente. Não foi. Eu ainda estou pensando se eu vou perdoar, inclusive. Meu Deus. Mas a gente chamou ela antes de saber. Foi antes de saber. Então, a gente não está aproveitando a modinha, o buzz, não. A gente queria mesmo, porque antes de ser cidadã fortalezense, ela já era cidadã nos nossos corações. Então... Inclusive, eu achei que você ia começar esse nosso papo dizendo, e aí, cidadã? Porque assim, que as pessoas estão se dirigindo a mim, acredita? Legal. Esses dias eu estava saindo lá da rádio, né, da firma, aí... atrás alguém assim falando, já vai, cidadã. Eu achei muito legal. Por um tempo, né? Então, eu estou curtindo o meu momento, sabe? É engraçado, e eu falei isso lá, né, na solenidade, na sessão solene. Eu muito falei... Chique. Não é chique? Cara, demais, eu estou me achando. E eu falei que eu não sabia que era assim. Claro, nunca tinha recebido o título de cidadã fortalezense, né? Mas eu acordei muito nervosa no dia, cara. Parece que eu ia casar, sabe? Eu nunca casei, essa coisa do ritual, né? E tal, do dia de noiva, não sei o quê. Parece que eu estava vivendo aquilo. Falei para os meus filhos, né? Mas tudo levou a uma atmosfera assim, muito incrível, porque, inclusive, meus filhos vieram, eles moram fora, né, do Ceará, os 2. Então, eles vieram e aí a gente juntou a família, sabe? Isso tudo é bem legal, né? Reforça laços, e foi exatamente o que eu senti lá na sessão. Não foi uma coisa assim... tudo é político, certo? Político, formal, mas você se sentiu acolhida com amigos? Foi, porque tinha uma atmosfera ali de amigos. Era um encontro de amigos, né? De parceiros, de gente que torce pelos outros, eu por eles, eles por mim. E foi, assim, um acolhimento muito incrível. Legal. Achei massa. Mas você repetiria? Repetiria. Achei muito legal. Só que em repetindo, o André Jonatas estaria lá. Estaria lá, é verdade. Claro. Não perderia por nada. Mas o que eu devia ter trazido meu título, devia, não era para mostrar. Mas você depois mandou uma foto específica pra gente aqui que a gente publica nas redes. Não, gente. Publica. Não precisa. Então o compromisso está feito aí. Vamos cobrar. Tá bom. Mas o que é que te move hoje, né? O que é que você está fazendo, né? O que é que está desenvolvendo? Você ouviu o meu discurso, né? Da sessão solene. Porque lá no discurso... E, aliás, foi uma coisa meio louca, assim, fazer um discurso, gente, escrever um discurso. Eu até brinquei com uns amigos assim, poxa, vocês deviam atuar aí, eu preciso de ghostwrite, gente, não dá, eu não sei, eu não faço ideia do que eu vou dizer. Eu fiquei sofrendo dias assim, né? E aí, escreveu o discurso? Não escrevi o discurso. E lá eu falei sobre o que me move. E eu citei, inclusive, uma frase que é o título de um livro, Eu Não Me Movo de Mim. Eu acho muito bonito, né? E no sentido de que você não sai de quem você é. Não importa para onde você vai,
qual é a onda que lhe puxa, né? Onde você se agarra, você não deixa de ser quem você é ou o que você é. E isso vai nortear tudo, né, que você faz. E aí eu falei muito sobre isso, né? Eu não me movo da minha essência, do que me forjou, né? Do que me construiu, dos valores, né? Que me construíram. Mas, ao mesmo tempo, você tem que se mover em busca de realizar coisas a partir disso, inclusive, né? E eu ainda vou falar um pouco mais sobre isso, porque a primeira coisa que eu falei lá, nessa sessão solene da entrega do título de Cidadã de Fortaleza, foi da alegria de estar viva. E isso é muito forte para mim hoje, porque estar viva nossa, é um presente, assim, sabe? Todo dia é. E já era assim, né? Eu sempre, há muito tempo que eu tenho mais ou menos que um ritual, assim, de acordar e botar o pé no chão, o pé direito, inclusive. Ai, gente, eu tenho essa superstição, não sei, né? Uma coisa assim. Pé direito no chão e agradecer, porque, poxa, eu estou ali respirando, estou viva, né? Mais um dia, bora. Mas, né, desde outubro do ano passado, que eu tomei um susto, andei querendo morrer, um negócio do outro mundo, assim, sabe? E, quer dizer, não fui eu que quis, mas o organismo... explica essa história direito. O corpo quis me dar um susto. Não, é simplesmente assim, fora dos stories, eu tive um AVC e um infarto. Basicamente isso. É uma coisa simples, sabe? Ainda bem que você está falando rindo, a gente vai junto. Lógico, passou, cara. Né? Que susto, hein? Foi um susto muito grande, né? Sei lá, um pico hipertensivo, e a gente não dá atenção à hipertensão. A gente não dá atenção. Eu estou entrevistando as pessoas. A hipertensão é uma doença silenciosa, né? E aí, de repente, um dia ela lhe dá um sinal e você vai para o hospital morrendo, e você tem um AVC e você tem um infarto, enfim. Então, foi isso que aconteceu, mas... Meus anjos da guarda trabalham pra caramba, estavam todos a postos, e eu estava no lugar certo, na hora certa. Eu estava dentro de um hospital quando eu passei mal, e eu fui atendida da melhor forma possível, e estou aqui rindo disso, porque, na verdade, já... Superou e... Não passou tudo, não superei tudo, que ainda estou em etapas, né? Mas aí, estar viva, ter tido a oportunidade de sair sem sequelas de um AVC, né? E poder, sei lá, pensar na minha vida e ver que eu realmente tenho que dar uma desacelerada, sabe? Que eu tenho que me mover por pequenas coisas que podem me deixar mais feliz junto das pessoas que eu amo, tentar ficar mais junto delas de alguma forma, fazer coisas que eu quero fazer, que eu tenho deixado de fazer. Então, é isso que está me movendo, assim, é viver. E hoje você está na rádio, Tô. não é isso? Estou na Rádio Povo CBN. Estou lá fazendo rádio depois de muito tempo. Eu comecei trabalhando com rádio, voltei para o rádio. Na verdade, eu estou lá desde 2015. Faz tempo já, né? Faz tempo. Nossa, passa muito rápido. Você ficou 1 ano antes que eu saísse, que eu saí em 2016. Então, você já ficou 1 ano lá. A gente nem se cruzou, né? Acho por que lá. Não, muito pouco, porque tinha pouca integração, né? Entre a rádio era lá embaixo, a redação era lá em cima. Isso. Acho que deu uma... por mais que eu não sei se as estruturas continuam as mesmas, mas está tendo uma sinergia maior, né? Depois de um tempo. E estou na rádio, faço... de segunda a sexta o programa, o Povo da Tarde, na Rádio Povo CBN, e no sábado faço o Povo no Rádio. E basicamente é isso. E também faço um podcast, né? Sim, o pode podcast falar. Papo Saúde, da Unimed Ceará, que foi um lance que a gente começou na pandemia, para falar de saúde, de bem-estar, e que a gente Continuou, né? Deu certo. Que bom. Então, excelente. Então, é assim... Escutem um papo de saúde. Pronto. Então, é assim, eu me movo pela minha vida profissional, que eu comecei já tem uns anos, umas décadas, e me movo pela minha vida pessoal. Nada está separado de nada, mas aí a tentativa é de ir equilibrando tudo isso, sabe? Entendi. E vivendo momentos assim mais suaves, mais
mais curtido, sem muito estresse, muito corre-corre, sem muita loucura. Essa coisa de... eu tenho escutado muita monja Coen, né, falando. Ela fala muito isso. Vai tomar banho, sinta abrindo o box. Isso. Pisando no molhado, né, a água caindo. A coisa simples do sentir, de ter consciência plena daquilo. O agora. Né? Viver o que você está passando. Então, eu estou aqui com vocês, aqui no estúdio, eu tenho mais ou menos a noção de tudo que está em volta aqui, porque eu já olhei, de alguma maneira, eu captei esse ambiente, então eu tô inteira aqui nele. Né? Então, e aquela coisa também de não deixar para depois algumas coisas. Né? Isso. Eu tive uma sensação, né, semelhante a isso, uma vez que a gente programou uma viagem, quando foi fazer as contas, não sei o que, não vai dar, tem que passar. Cara, vamos, a gente não quer. Né? Assim, a gente você não consegue. Sabe se você vai poder depois. Então. Você não sabe. Então, e aí a gente fez. E a vida hoje, a vida agora, não de forma irresponsável. Claro, né? Mas não de forma irresponsável. É de você saber que você tem o direito também de viver essas coisas agora, né? Maravilha. A gente vai falar muito de jornalismo, vamos falar muito de rádio e TV. Mas você quase desvia do caminho para a arquitetura. Foi, gente. Você quase foi arquiteta. Assim, né? De onde veio essa Eu quase questão? Fui bilionária também. Acho que chegou mais perto de bilionária ou de arquiteta? De arquiteta. Tá bom. Definitivamente. Não, a arquitetura era um sonho de infância e adolescência. Certo. Infância, eu acho que muito assim, porque meu pai é mestre de obras, né? Ele não está atuando mais como mestre de obras, mas ele é o mestre Souza, né? Então, acho que ver meu pai construindo a nossa casa, que ele construiu muito humilde, muito simples, mas ele... Ele com minha mãe, entendeu? Construindo. E eu acho que tinha isso, o exemplo, né, que a gente tem, né, dos pais e tal. E aí, em termos profissionais, assim, eu acho que eu quis isso. Talvez até porque meu pai não teve a oportunidade de estudar, né? E aí eu acho que eu queria também para completar algo que começou nele, né? Sim. Aí eu sonhava ser urbanista, né? Eu queria trabalhar essa coisa da cidade mesmo, né? Do viver, enfim. E aí eu entrei no curso de arquitetura, na escola de arquitetura da UFC, a duras penas, porque eu estudava muito, porque do primeiro vestibular, bomba, né? Não passei, foi uma decepção geral para a família inteira. Aí eu fiz uma segunda vez, depois de estudar meses, assim, 3 meses, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, estudando. Dormia pouco, estudava muito, passei. E aí lá dentro... Fez quantos semestres? Um atrás do outro, fiz assim 3. Mas logo que eu entrei na universidade, eu estava vivendo o movimento estudantil de forma muito intensa, né? Eu vivia o movimento secundarista e dentro da universidade eu também passei a fazer parte do movimento estudantil universitário. Então, eu fiquei muito engajada nas discussões e tudo. Mas você se desinteressou dos estudos porque você estava militando no movimento estudantil? Não exatamente, mas eu vivi ali uma atmosfera que eu acho que acabou me tirando um pouco desse foco, né? Mas aí, pouco tempo depois eu engravidei, sabe? E gravidez na adolescência, sem muito aparato ali, né? Eu tive que criar filho. Então, eu fui deixando, assim, né? Trancando cadeira e tal. Entendi. E você chegava a levar o seu filho para a faculdade? Levei para a faculdade, chegava Aliás, a levar... seu filho se chama Gabriel, ele foi meu contemporâneo da faculdade de jornalismo da UFC. O mundo é uma azeitona, né? A azeitona do pastel do Leão do Sul. Do Leão do Sul. Leão do Sul, patrocina nós. É mesmo, a gente toda a vida fala dele, né? Sério? Vamos bater na porta, Mas tá na hora. A Jaqueline veio aqui, Jaqueline Ribeiro, do Sabores da Cidade, falou demais dele. A gente falou da azeitona com caroço, falou... Vamos bater na porta. Vamos, então, vamos Paga lá. Nós. Eu Basta mandar uns pastelzinhos aqui pra gente gravar. Porque a gente, ao contrário da Jaqueline, a gente aceita permuta. Tá? Aceita. Pode vir com caroço, azeitona. Pode, não tem problema. De boa. Então, aí eu acabei tendo que levar este menino para a escola, porque quem pariu o Matheus com balance... Não, gente, tinha uma rede de apoio, sim, certo? Tinha, sim.
Mas, tal hora eu tive que levar. Em algum momento você teve que levar. Tive que levar. Aí eu lembro muito, isso marcou muito, porque teve um dia que Falcão, que era um contemporâneo, ele não era da minha mesma turma, mas a gente fazia uma disciplina juntos, física fenomenológica. Lembro como se fosse hoje. Falcão, cantor, né, humorista. Lindo, bonito e joiado. E babá. E Foi babá do Gabriel. Babá. A gente fazia essa disciplina e eu lembro que a gente fez uma peça de teatro, gente, na finalização dessa disciplina. Por quê? Não sei. Porque tu já estava vendo que ali não era o negócio. Provavelmente. E tal hora estava o Falcão lá com o menino pelos braços e tal, nos corredores da faculdade, da escola de arquitetura, para eu poder assistir a aula. Teve uma vez que ele tomou um choque na tomada. Aí meu professor não achou legal não, sabe? Aí eu não era já estava child friendly. Não Kid era friendly. fosse hoje, né? A gente denunciava ele nas redes sociais, fazia um vídeo. Mas eu acabei abandonando o curso. Também porque tinha um amigo lá na faculdade que ele dizia: Maísa, isso aqui não é para a gente não, vamos deixar o curso. Vamos, eu vou fazer ciências sociais e tu faz comunicação. Ele já tinha resolvido tudo para mim, sabe? Quem era? É conhecido? Um colega. Gente, eu esqueci o nome dele agora, que amigo né? Você se lembra. Você falou que era colega, né? Colega é colega, era um amigo. colega. Eu não tive nenhum contato com ele depois. Mas o fato é que ele saiu, foi fazer sociologia e tal hora na minha vida eu fui fazer comunicação. Olha aí, ele sacava tudo. O amigo acertou. Eu não lembro o nome dele, que horror, né? Já tu lembra. Mas antes de você falar desse seu amigo, vamos retornar para Itapipoca. Você Bora. nasceu de em trem? Itapipoca. Não dá mais para ir de trem, né? Inclusive, Matinhas um abraço é o pra- nome do distrito lá. Um abraço lá pro pessoal de Um abraço de pra todo mundo de Itapipoca, que estive Itapipoca. lá antes de ontem. Levei. Nossa audiência é muito grande no interior. Porque bom. todo mundo que vem aqui, a gente conta um pouco da história. E aí tem um cara de Baturité, tem um cara de Lavras da Mangabeira, É. o Nonato Luiz. É verdade. Né? Aí sempre tem alguém... Ah, mas eu sou de tal lugar. Fortaleza é povoada por pessoas do interior. Sim, né? sim. Sim. A gente sai do interior, o interior não sai da gente, Não sai da gente. Quando a gente fala lá no meu interior, nossa, eu amo isso. Acho bonito. Lá acho no poético, interior. É acho legal. profundo, Eu né? falo muito lá isso, no meu lá no interior. Né? Aproveitar e Porque mandar um ela- abraço para todo mundo de Acopiara, Iguatu, Santa Quitéria. Que mais, Delclésio? Ixi, Maria, se eu for listar aqui o tanto de lugar que eu já morei, Foram vai quantos? aumentar a nossa audiência aqui. Sério? Uns 10 municípios aí por baixo. Depois a gente vai contar a história dele. O pai dele era delegado. Então ele circulou. Delegado. E eu era o filho do delegado. Tô Marcelo, um Ainda abraço chama do Tom Marcelo. Deoclésio. Deoclésio. Deoclésio, filho do delegado. Filho do delegado. Deoclésio. É isso aí. Muito prazer. Não, mas eu morei na Itapoca. Vocês sabem quem é de Itapipoca? Fala Itapoca, né? Itapoca. Itapoca. É o PI mudo. Itapoca. Exatamente. Se acrescenta um A, depois do A é Itapoca. Né? Não tem o PI, né? Vai logo Não, pó. é Itapoca. Itapoca. Então, eu nasci na Itapoca, vim para Fortaleza, tinha menos de 2 anos de idade. E depois disso só morei na Barbalha, olha só. Mas morei assim 1 ano e pouco, só Fortaleza. Então, aí a gente veio, né, para Fortaleza, papai e mamãe vieram, já éramos 3 filhas. Ou já éramos 4. Não sei agora, certo. Aí a gente veio, e a gente voltava nas férias sempre, sabe? Nas férias depois que estava estudando. Você saiu de claro. lá com 1 ano de idade, mas ficava indo... Menos de 2 anos. Menos de 2. Né? Que a minha irmã, que é mais nova que eu, 1 ano já tinha nascido também lá. Aí a gente sempre voltava. E aqui, vendo esses rádios, eu me lembro sempre que a comunicação era via rádio. É. Então, eu não sei como era que a mamãe e o papai mandavam uma mensagem para a emissora de rádio e a emissora avisava o meu avô que a gente ia, gente. Era muito lindo. Que legal. Isso aí é poético. Como é? Atenção, Zé Lameu, a Idinha avisa que vem no final de semana tal. Prepare os cavalos. Juro por Deus, era desse jeito. As meninas vão também. Muito legal. Aí a gente chegava lá na Itapoca, ficava ali no Cafita, que era a agência, né?
na pracinha ali, central, né? Certo. E daí de lá tinha... Era sempre que tinha os animais, eu não me lembro certo, mas tinha os animais que meu avô mandava, pai da minha mãe, para pegar a gente, porque era aquele monte de menino, né? E bagagem e tudo. Gente, são 24, 25 quilômetros subindo e descendo serra, né? 4 léguas. 4 léguas para subir e descer. A família do meu pai é de Itapipoca também. Meu pai conta muito essas histórias de... Meu pai nasceu em Fortaleza, né? Mas meu avô tinha fazenda em Itapipoca. E aí ele dizia muito que ia nas férias para levar o gado do sertão para a praia. Bem dizer, o Pantanal. Era tipo um Pantanal. Tinha caminho de boi, ia de cavalo, Sim, tudo isso. Só tinha caminho de boi, não tinha estrada. Né? Era o caminho de boi mesmo. Meu pai disse que na praia que chamava, e ainda tem um distrito lá, que é o Distrito das Crioulas. Aí eu pequenininho, meu pai contando as histórias, achava bonito, rapaz, o Distrito das Crioulas, lá em Itapipoca. O distrito seu lá é Matinhas. Assunção. Assunção é o distrito, aí Matinhas é uma localidade do distrito de Assunção. É o interior do interior do interior. Literalmente interior. Não tinha no Maps. Vamos já procurar se tem Matinhas no interior do interior. Hoje eu acho que já Hoje tem, né? Bote respeito. Mas como foi essa transição, né? Então você começou a faculdade de arquitetura, né? Deixou para lá. E aí, como foi essas oportunidades para começar em rádio, TV, ainda sem ser jornalista, né? De formação, né? Academicamente falando, que foi depois você conquistou isso depois. Mas como foi essa... Quem foi que te deu a oportunidade? Como foi que você galgou essa oportunidade? Eu entrei na comunicação mesmo em 1989. Lá na arquitetura foi em 82, porque você tem um intervalozão de tempo, né? Então, quando eu deixei o curso de arquitetura, e aí eu tinha que realmente criar filho e tudo, né, com o meu companheiro e tal, ele era secundarista na época, e ele já conseguiu um estágio e tal, que virou um emprego. E, na época, como eu não tinha, assim, sei lá, uma formação, não sei porque exatamente eu acabei fazendo artesanato. Eu fazia, acho que é porque eu queria inventar de ser artesã, artista, sei lá o quê, né? E eu fazia um artesanato e ganhava uma grana, vendia na beira-mar, imagina, e tal. E como tinha tudo isso, então eu passei um tempo sem estudar e tal. Mas aí depois eu decidi que eu tinha que voltar a estudar. Eu já estava casada novamente, né, com o companheiro, pai do meu segundo filho, que viria a ser o pai do meu segundo filho. E, nessa época, eu trabalhava com produção cultural. Fazia produção e apresentava shows, enfim, era uma coisa bem bacana. E, na época, eu já fazia uma coisa que eu não sabia que eu estava fazendo, mas eu fazia assessoria de imprensa. Olha aí. Porque eu fazia uma parte, né? E fazia release, eu redigia e separava todo o material. Então, eu fazia uns press kits muito massa. Eu não sabia que eu estava fazendo, mas eu estava fazendo. E era eu intuitivamente. E era eu que ia para os veículos de comunicação. Ia para os jornais, né, e tal, para as emissoras de rádio. E entregava todo esse material, né? Aí, tal hora, um dia... Eu conto sempre essa história. Inclusive, ele foi lá no Título de Cidadania e fez um discurso lá. O Nonato Albuquerque, que trabalhava na Rádio Povo, na época. Que é de Acopiara. Exatamente. Mas que também começou no Iguatu. Isso. Em rádio, né? Começou no Iguatu. Vizinho Acopiara. Que é do lado de Acopiara. Exatamente. Aí ele, numas, que eu fui fazer uma divulgação de um show lá, ele disse, sua voz é microfonável. Olha aí, microfonável. rapaz. Eu fiquei com aquilo. E acabei indo buscar o curso de formação de nível médio, que era o curso de radialista, né, do Sindicato de Radialistas. E eu achava que eu não passaria no vestibular para comunicação, não sei porquê, a síndrome da impostora. Então, eu fui por aí, pelo nível médio, né? E fiz o curso e já fui trabalhar na Rádio Pajeú FM, que nem tem mais, né? Pajeú FM. A Pajeú, ela depois virou Rádio 100.9 FM. Só me lembro das traduções. As músicas e as traduções. Eu só liguei. Isso. Sei para te dizer.
A fulaninha, né? Não tem uns recados, né? Uns recadinhos, os correios elegantes e tal. Então, de um alguém para fulano de tal. A sofredora do acaracozinho, uma coisa assim. Volta pra mim, eu te quero. Mas quando começou, era a Rádio Pajeú FM, era uma rádio com a programação 100% música brasileira, né? Aquela coisa bem, né, soft e tal. Então eu comecei lá, do zero, a gente entrou... Apresentando músicas. O programa que eu apresentava chamava Via Brasil, com a voz do Canalito. A chamada com a voz do Canalito, Via Brasil. De manhã era só música brasileira e eu fazia... Nossa, era bem legal. Daí já surgiram... me chamaram para fazer publicidade. Na época, o Assis Santos me chamou para fazer publicidade. E depois me chamaram... Meu marido tinha uma ligação muito forte com a TV... Sobrinho do Guilherme Neto, um precursor do rádio e da televisão aqui no Ceará. E aí eu tinha contato com o pessoal da TV, comecei a apresentar coisas na TVE, na época que era TV Cultura, né? E aí foi assim, tudo com a formação de nível médio, de radialista, né? Que era suficiente para a época, né? Entendi. E daí também você desenvolveu essa paixão pelo ao vivo, né? Queria que você falasse um pouco disso. Mas porque praticamente a minha vida sempre foi ao vivo, valendo. A gente está gravando ao vivo, não tem a transmissão, né? As pessoas não, mas é ao vivo, a gente não tem corte. E assim, não é fácil, né? Assim, também sou jornalista, já tenho 15 anos de atividade, enfim, tem muita coisa pela frente, mas não é fácil. Pra ti já é fácil, você ainda fica nervosa? Eu acho que difícil é gravar, cara. Quando eu vou gravar, quando tinha que gravar, né? Eu sempre ficava num estresse, porque... Não, vamos gravar a boa, por exemplo, em publicidade, né? Que você faz ali gravando. Aí o diretor, só mais uma, a boa. Aí a gente grava mais 20, cara. Eu digo, meu amigo, não. Porque às vezes de primeira já deu, entendeu? Maísa, mas que prepotência é essa? Não sei, essa coisa de gravar me dá um certo estresse, sabe? Então acho que quando você faz valendo. Bora tentar? Você já vai sabendo que não tem outra opção, né? E o que saiu. Eu tenho muito isso com a fotografia. Você edita a vida? Fala sério, você edita? Não tem como. Não tem como editar a vida, já é valendo. Então, eu me acostumei com isso. Se aproximando o máximo da vida, acho que tem. E ainda hoje é o grande charme do rádio, né? Que passa por todas as questões, mudanças, e a rádio está aí. E o grande lance continua sendo ao vivo, né? É o instantâneo, né? A coisa da instantaneidade, eu tenho uma quedinha por isso, sabe? Eu tenho muito isso com a fotografia, né? Eu sou um monte de coisa amadoristicamente, né? Entre elas, fotógrafo. E aí, para mim, a foto ela é bonita quando ela é natural, quando você pega um instante que não foi pensado, né? Que não foi pousado, que você não disse, não, vem mais para cá, vem mais para a direita. Não, essa daí para mim não funciona. Para mim tem que ser... Para mim, quando eu vou fazer uma foto de família, de um amigo, assim, tal, não sei o quê, e eu sempre bato 2 fotos. Uma, 1 milésimo de segundo antes de todo mundo estar pronto, e a foto quando todo mundo pousou. Para poder pegar esse momento da instantaneidade que você falou, né? Da naturalidade, da espontaneidade. Na verdade, assim, quando eu já comecei a trabalhar com o ao vivo. Comecei no rádio, na comunicação comecei na comunicação pelo bastidor, né? Pelo press release, pelo press kit, pelo release. Mas no rádio era ali o valendo, microfone aberto, inclusive, gente, uma vez foi horrível, porque o lance do ao vivo, do microfone aberto, já sabe, né? Caramba, um palavrão gigantesco no ar, ecoando, assim, sabe? O estúdio era bem bacana, lá da Pajeú, né? E a gente operava também, né? A mesa, eu lembro que tinha, nossa, das antigas, né? Caceteiras, né? Eram 1, 2, aqui, uma do lado esquerdo, do lado direito, tinha 2 picapes aqui, e microfone e a mesa aqui, né? Por algum motivo, eu deixei o microfone aberto. E eu errei alguma coisa, aí um palavrão esse mesmo. Bem alto, sabe? Repete aqui para a gente ter o registro.
que foi que você disse? Não entendi. Puta que pariu! Bem alto. Eco, sabe? Ecoando assim as caixas de som. E a transmissão truando. Meu Deus. Aí, pá, desliguei rapidamente, né? O microfone já tinha Aí ido. gela, o sangue vem aqui, você desce. Sim, todo. sendo que, inclusive, a porta abriu e era a secretária do meu chefe na frente, dizendo que ele queria falar comigo. Ai, gente, foi horrível, né? Pensou, a casa ninguém caiu. dizia. Hoje a gente fala palavrão de boa, assim, né? Tem uma tolerância maior. Tem uma tolerância maior. Inclusive, acho que às vezes até excede um pouquinho. Não, sabe? sim. Tudo quando a gente começa a dar uma liberdadezinha aí. Mas eu falo tem muito os palavrão. excessos. Eu falo muito Essa palavrão. história eu passei uma semelhante a essa, mas já foi na era das redes sociais, né? Logo no comecinho do 2011, por ali, os aplicativos de telefone, né? Dos smartphones ainda eram muito... Aliás, quase não tinha smartphone em 2011, mas já tinha Twitter, né? E aí eu... O Twitter existe desde que os egípcios... Mas na época... Tutankhamon descobriram recentemente um Twitter. Na tumba dele lá. Mas em 2011 eu criei as redes sociais do governo do estado do Ceará. E eu gerenciava as redes sociais do governo do Ceará. E uma vez eu saí para almoçar, estava no trânsito ali na Silva Paulé com Santos Dumont, onde fecha um cruzamento, né? E aí eu peguei o meu celular arcaico da época e achava que estava logado na minha conta pessoal, Deoclésio. Rapaz. E aí fecharam o cruzamento. Aí eu só fiz pegar o celular e botei assim: quem fecha cruzamento tem que morrer. Aí quando eu dei o ok, era governo do Ceará no Twitter. Aí eu falei, puta que pariu. Não, eu percebi na hora, porque quando eu tuitei já apareceu, né? Governo Você do Ceará. sabe o que, acontece nessa hora? É que você tenta apagar e você não sabe onde é. Você não acha. Não, mas na época o Twitter você não conseguia apagar Twitter pelo aplicativo do Twitter, no celular. Aí a sorte que até hoje eu tenho esse vício de andar com notebook, né? Então eu tava com o notebook no carro. Aí do jeito que eu tava... Aí fui eu que fechei o cruzamento, né? Eu parei, liguei o alerta, aí liguei o computador para poder apagar o tweet. Ainda bem que poucas pessoas viram, né? Nessa época não tinha o print eterno. Os prints, né? Os prints. Escrever na internet, olha só, a história do pedra. Ceará poderia ter sido diferente por causa desse tweet. Que loucura. Porque poderíamos ter tido outros governadores. Eu sempre tive pânico dessa 2011, coisa de contas, né? Você tá logado na conta que não é o seu perfil. Isso aí. Mas também em 2011 era novidade para todo mundo, né? Para mim também era muita novidade. Eu acho que até mais difícil mudar de conta, assim, não era tão... Não tinha. Você tava logado ali e você tinha que deslogar, botar outra senha para poder logar em outra conta. Hoje é bem mais prático. Mas a história do ao vivo, né? Rebobinando... A história do ao vivo é muito mais isso, assim, de você... Eu comecei trabalhando assim, inclusive a primeira vez que eu entrei no ar na televisão foi assim. Eu achava que era um teste, que eu estaria gravando e, para minha surpresa e pânico absoluto, depois que rolou, que eu achei que tinha sido gravado, eu perguntei se tinha sido ok a gravação. Já foi ok, se estava ao vivo. Foi bem, foi um flash, foi tudo certo. Gente, como que faz isso? Então, acho que isso daí foi moldando mais ou menos. Vamos, né? E eu sempre gostei mais de fazer ao vivo, sabe? Legal. Gravação me estressa. O Deoclésio falou aí de redes sociais e ele tem uma pergunta aí para você. Pois é, eu lembro que naquela época, né, quando surgiu as redes sociais aqui, a gente tinha uma aldeia, né? Fortaleza era literalmente uma aldeia nas redes sociais, no Twitter, todo mundo se conhecia e tal. E você era muito ativa, muito ativa mesmo. A gente se conhece desde essa época. Mas você deu uma sumida, assim, das redes sociais daquela época pra cá, assim. E aí eu vou te perguntar, também passando pela minha experiência. Encheu o saco um pouquinho, ou também ficou um pouco desacreditada do potencial das redes sociais? O que foi que aconteceu contigo? Eu não sei exatamente o que foi que aconteceu, não. Tu tá falando das redes sociais, mas tu quer falar do Twitter, né? Confessa logo. Não, acho que no geral mesmo. Também no Twitter. Tinha um blog, né? Não tinha um blog? Tinha. Era blogueiro na época que blog era escrever, era tipo um site pessoal, tá? Jovem.
blogueiro não surgiu agora no Twitter, não, né? Foi no Blogspot, é o novo. Blogspot.com, nem podcast, WordPress. né? Porque as pessoas acham que podcast E nem o podcast é o videocast, agora. né? Surgiu antes exato. e tal. Tá tudo bem, videocast, mas tem uma história. Respeita a minha história, né? Respeita minha história. Ai, meu Deus, vou ter que dizer aquilo. Quando eu cheguei nas redes sociais, era tudo mato. Era tudo mato. Era tudo HTML. Cara, era tudo HTML. A gente fazia no braço, né? Na unha. Mas eu não sei exatamente por que foi que eu me ausentei um tanto, não, mas é porque de tempos em tempos eu também fico meio cansada, assim, né? Todo mundo, né? Cansaço mental muito forte Cansa nas um redes pouco, sociais. porque você tem que estar em muitos lugares o tempo todo, né? Essa coisa da onipresença, assim, às vezes cansa um pouco. Não sei exatamente como foi, mas eu era muito ativa no Twitter. Eu sempre achei o Twitter muito massa. E a gente se comunicava muito pelo Twitter, né? Mas eu realmente parei um tempão, assim. Foi uma lacuna bem grande. Sei não por que foi, não. Mas deve ter enchido um pouco o saco. Também porque é o seguinte, teve uma época que a gente migrou para o Facebook, não é verdade? A gente foi lá para o Facebook. Hoje eu não sei mais nem o caminho do Facebook. Acho que o Twitter é a única rede social assim, que teve um pico, aí, né, arrefeceu um pouquinho e voltou. E depois voltamos, né? Os outros todos, depois que dão uma baixa, não conseguem. Não volta mais. O Facebook acho que não volto mais. O Twitter ele tem uma grande vantagem em relação às outras redes, que é a facilidade de você organizar o que você quer ler. Né? Você consegue nichar de forma muito específica, assim, quais são os assuntos, quais são os canais que você quer ouvir, ou ler, quais são os assuntos e tal. Aí, para mim, eu acho assim, muito vantajoso o Twitter em relação às outras redes por causa disso. Tem também, ultimamente, né? Tá tudo muito tóxico em todos os lugares e você tem que se organizar e saber muito bem o que você quer, do lado de quem que você quer estar, né? Se você quer ou não quer ouvir vozes dissonantes. E eu sempre fiz isso, das vozes dissonantes, de seguir perfis que não são exatamente perfis com quem, pessoas com características, né, de pessoas com quem eu me relacionaria no cotidiano, porque eu tento também fazer um pouco isso, né? Fugir da bolha. Mas aí eu deixo uma difícil, parcela ali para eu ficar vendo, né? Até pela profissão, para você saber o que está acontecendo, né? Quais são essas divergências e tal. Mas chegou-se num estágio em que isso ficou tão pesado, né? Que as pessoas dizem, nossa, isso aqui está muito tóxico. Mas, assim, existem mecanismos também, né? Ferramentas, né? Para você silencia aqui, faz isso aqui, não sei o quê. Eu tenho tentado usar as redes sociais para me relacionar. No caso do Twitter, muito a questão da informação, porque tudo chega muito rápido, né? Quase que o instantâneo ali, né? Sim. Então, eu uso muito por isso, pelo jornalismo, né? E nas outras, eu estou mais mesmo no Instagram. Eu não tenho usado o Facebook há muitos anos, que eu não uso. Acho que virou assim uma conversa só, não sei o que exatamente, sabe? E essa coisa da toxicidade também, né? Da briga, né? Da gritaria, é muito ruído, né? Muito então, ruído. Eu tenho evitado também. Muita espuma, né? Eu gosto da espuma no chopp. Tu tá falando da espuma do chopp? Eu gosto. Chama colarinho. Eu gosto. Mas essa discussão aí que você está colocando, eu acho que é muito importante e fundamental assim, nos dias atuais, sobre dois aspectos principais. O primeiro é que eu acho que quando a gente fica muito preso ao nosso círculo de acesso de conteúdo, de pessoas, a gente se limita muito. Né? E às vezes a gente mesmo sem perceber, levado por uma maré cultural, informacional, né, social, que às vezes a gente nem percebe que está sendo levado por isso, porque a gente não consegue perceber, ouvir, aprender coisas diferentes do que está ao nosso redor. Né? Esse é um ponto. E esta característica das redes sociais, ela intensifica o que você também colocou como muito tóxico, o fato de a gente ter sempre nas redes sociais os haters
sempre duas plateias com ideias sempre muito bem colocadas, assim, como se fossem pedras que não podem ser removidas, e o debate deixou de ser algo construtivo, né? Na internet está sempre alguém tentando impor a você a vontade dela. Eu acho que Sendo que não quer ouvir mais ninguém. Eu só quero dizer o que eu quero dizer e acabou. Se é muita opinião, pouca escuta, não é? Sim, e o aprendizado não acontece e a evolução não acontece. Essa coisa da bolha, eu acho interessante o que o Deoclésio fala, e eu vejo que tem um outro lado que é assim, é o cuidado com a própria saúde mental. Estar na bolha é bom, né? É confortável. Mas aí como é que você cresce, aprende, se você ficar só naquele ciclo? Então é como você está falando, vamos colocar, vamos botar aqui a cabeça na janela, dar uma olhadinha aqui, aqui eu acho que eu posso dar um passo. Eu já ouvi muito assim, mas tu tá querendo enganar o algoritmo, tu não vai conseguir enganar o algoritmo. Eu digo, não estou querendo enganar, sei que não vou conseguir enganar, mas pelo menos ele vai ficar um pouco confuso, ele vai me mostrar algo além do que ele acha que é a minha bolha, e em tal momento ele vai me trazer um pouco mais, porque eu preciso também ouvir, ler, saber, entender mais ou menos o que está rolando para além das pessoas com quem eu me assemelho e tal, né? E eu acho que o desconforto, né? O André colocou aí que quando a gente está na nossa bolha, a gente está confortável, isso é uma realidade, né? Mas eu digo que o desconforto é um dos motores da humanidade. Se você está sempre confortável, você não vai olhar pela janela. É isso que eu estou dizendo. Né? De vez em quando você coloca assim o pé fora e vamos tentar. Aí, né? Porque também se você for o tempo todo viver nesse desconforto, né? Nessa insistência contra a sua saúde mental, é tipo, ninguém aguenta. Tu gosta de sofrer, né? É por isso que está tendo muitos esses influenciadores, né? O ser humano aparentemente não está preparado para essa hiperexposição, e essa galera tudo pira. Eu li um livro, não estou lembrado exatamente. Não, desculpa, não foi um livro, foi uma. Eu tenho estudado economia comportamental, né? E eu vi uma entrevista do Richard Thaler, e ele dizia que a humanidade, ela biologicamente não está preparada para a complexidade que o mundo se tornou, né? O mundo se tornou muito complexo, muito rápido. A tecnologia foi além da nossa capacidade. E a gente não tem capacidade biológica de processar racionalmente a quantidade de decisões que a gente tem que tomar no dia a dia, porque as variáveis são muitas. E isso me faz muito, às vezes, né, pensar. Às vezes não, acho que é todo dia que eu penso. Ai, que vontade de ir para dentro do mato, entendeu? Para me isolar um pouco disso, desse grande ruído que se tornou a vida, né? É muita informação o tempo todo, você tem que produzir conteúdo o tempo todo, você tem que estar nessa roda o tempo todo. Isso é exaustivo, né? Sim. Isso cansa. Mas ter consciência disso, acho que é fundamental para a gente fugir desse cansaço. É o primeiro passo. É o primeiro passo, é ter consciência de que isso é cansativo, de que isso é trabalhoso, né? E conseguir tentar minimamente gerenciar. Sobretudo porque a gente nunca vai conseguir acompanhar, né? A Maísa, tu não tem conta no TikTok, eu digo, passei da idade. Então, mas eu não concordo que eu digo passei da idade, muito mais para ter uma resposta rápida. Porque eu não acho, inclusive, que tem que ter uma idade para estar na rede A, na rede B, na rede C. Eu acho, depende da sua disposição e do seu propósito. O que você vai fazer lá? Aliás, para começo de conversa, tem que ter um propósito para a sua presença em qualquer lugar, coisa, né? Eu não vou numa festa que eu acho Essa falta de consciência faz as pessoas no automático criarem contas aleatórias. Exatamente. Eu acabei fazendo muito isso, né? E aí, tal hora, eu digo, não, peraí, não estou querendo, sabe? Eu não estou querendo me relacionar tanto, não estou querendo me expor tanto, né? E, basicamente, é isso. Eu não quero ouvir tanto, né? Bom, só por isso esse episódio já valeu, mas tem muita coisa ainda pra gente conversar. Vamos piorar a conversa aqui, tornar a vida da Maísa mais difícil. Você sabe o que eu lembrei agora? Olhando esse copo, já que a gente está falando lá dos primórdios, né, de quando os maias chegaram nas redes sociais, tinha um gifzinho que era este copinho e ele só balançava. Aí você botava o gelinho aqui, você só botava ali na sexta-feira, você jogava no blog, gente, que coisa primária. Sim, a gente fazia isso. Mas tem muita coisa desse tipo hoje, cada vez mais. Vamos falar do jornalismo?
A gente não está falando o tempo todo, não. Mas agora a gente vai julgá-lo. O jornalismo melhorou ou piorou, Maísa? A gente consegue... A gente não falou ainda, mas todo esse contexto a gente está em meio à famosa fake news. Que fake news não é só notícias falsas, né? Eu acho que isso já foi um pouco falado. A gente pode, né, resgatar aqui alguns tópicos aqui. É a informação descontextualizada, a informação distorcida, a informação manipulada para um determinado fim. Então, não é só notícias falsas, né? Não é só algo que não é real, né? É algo que pode ser real, mas descontextualizado, distorcido, né? Com um intuito. O jornalismo está preparado hoje para lidar com isso? Bom, eu lembro quando eu comecei o curso, né, de jornalismo, eu fiz tardiamente lá quando tu falou, se bem que não, né? Sempre é o momento certo, é o momento que é possível, que dava para fazer. Antes eu não tinha feito porque tinha que criar filho, trabalhar, e aí só tinha um curso de dia, não dava para fazer isso. Ou você trabalhava ou fazia o curso, né? Então, quando surgiu a primeira faculdade paga aqui de noite, aí eu fui fazer, né? E aí, lá, estudando sobre a história e tudo, teoria, tarará, eu vi muita coisa que faz pensar. Porque a mentira, ela sempre existiu. Sempre existiu. Sim. E, quando os primeiros jornais surgiram também, eles eram muito essa coisa da notícia, da informação que é jogada lá, e já tinha muito isso, né? Além disso, os apócrifos e tudo, isso também sempre existiu, né? Para além dos veículos de comunicação, jornal, rádio, televisão, enfim. Né? Eu lembro muito de eleições passadas aqui, em que, de repente, você estava em casa e alguém jogava um papel pela sua janela, pela porta. O que acontece hoje é que a internet exponenciou isso, né? Impulsionou de forma... Aquele papel que me jogavam na porta, apócrifo, sem uma assinatura, sem dizer quem estava fazendo, inventando mentiras sobre a outra candidatura, é o Zap, o coisinha lá do Zap que passa de grupo para grupo, né? Então... Mudou só a forma, o conteúdo é o mesmo. O suporte, né? Mudou, enfim. Mas esse tipo de prática sempre existiu. O que acontece aqui, para além dessa intensificação da amplitude que a internet deu à mentira, que eu gosto de falar mentira, porque a mentira é a palavra. É a informação desvirtuada, como você disse, né? Porque na hora que você diz a notícia ela já foi trabalhada, né? Então, o jornalista vai definir o que é notícia, né? Tem ali aquela lista de informações e tudo, e a partir da técnica você vai definir o que é notícia ou não. Então, quando se diz notícia falsa... É quase um paradoxo, né? Sabe? Então, é a mentira. Então, a internet amplificou essa mentira, fez ela chegar mais rápido a um número muito maior de pessoas e pegou o jornalismo também muito em crise, né? Em crise como negócio mesmo, né? Porque o jornalismo é um negócio. Eu sou uma trabalhadora do jornalismo. Eu sempre sou uma operária da comunicação, né? Eu não sou dona de veículos, sou empregada, né? E tem os donos de veículos, então as concessões dos veículos de comunicação, né? Enfim. Então, juntou isso, casou, né? É uma crise enquanto negócio. E aí, obviamente, que quem faz isso também, quem produz mentira em larga escala, sabe também dessa crise, né? Aproveita essas brechas e trabalha também para desqualificar, para desacreditar, né? Então, é um conjunto, né? Mas eu acho que... e achar não é uma coisa muito vantajosa, não? Mas eu percebo que o jornalismo tem se colocado de uma forma muito... madura, né? Olha, um menino maduro, o jornalismo, embora às vezes pareça um menino imaturo, mas tem se colocado de forma corajosa, né? Combatendo isso, né? Tentando encontrar caminhos para que o exercício do jornalismo, de fato, chegue às pessoas da forma como precisa chegar, porque a sociedade tem o direito a se informar, é um direito. Né? E se a gente está nisso, né, nesse métier, a gente tem a obrigação de se sobrepor a tudo isso. Então, todas as agências de checagem que surgiram, isso é muito bacana, porque eu vi surgindo ali a Lupa,
né? Então, as agências de checagem, elas começaram um trabalho que é primoroso e que é muito importante, né? Às vezes a gente tem a sensação de que eles não vão abarcar, de que nós não vamos abarcar, mas a gente está aí lutando, a gente está trabalhando todo dia, porque essa campanha, né, de desacreditar o jornalismo é algo muito maior, que é uma campanha para desacreditar a própria democracia, né? Um modelo de sociedade que a gente vive e que está, nesse momento, em xeque, não é só aqui no Brasil, mas em diversos países, mundo afora, né? E que a gente já viu mesmo, acontecendo, né, com estratégias semelhantes em outras épocas, né? Então, são mecanismos, como você falou agora dos panfletos apócrifos, né? Em outras épocas também houve, né, críticas à democracia, crítica à imprensa, fechamento de órgãos de imprensa, de jornais, até no Brasil mesmo isso já aconteceu, né? Então, acho que é muito importante você colocar isso como um posicionamento maduro da imprensa para poder esclarecer também a população e dizer, tem gente que está lutando contra isso. Né? Passou a ser um desafio, né? Assim, porque o jornalismo, ele tinha esse propósito de informar, fazer reportagem, agora ele também tem o propósito de combater mesmo. Explicar que aquilo não é daquela forma, né? Trabalho educativo também. Aconteceu comigo hoje um exemplo, um meme, um ator, não sei se você chegou a ver isso daí, um ator fez uma denúncia por conta de um meme, que eu acho que era a imagem de Jesus Cristo, e tinha a frase assim, bandido bom é bandido morto. Era um meme, estava na prova do filho dele, uma prova de sociologia, e fazia referência ao que era aquela obra, e tinha uma pergunta lá fazendo uma relação com o Max Weber, né? Tem a ver com sociologia. Depois da classe pesquisar, a gente pode... E o cara foi lá dizer que se sentiu ofendido na religião dele, que ele estava sendo discriminado, e foi na delegacia fazer uma denúncia, né? Isso caiu vergonhosamente no grupo da minha família, né? Aí E o cara lá falando, e quando você abre o vídeo e o cara tá falando, você não tem absolutamente dúvida que aquele cara tá ofendido, que foi um absurdo. Aí você pode questionar o meme, mas é uma coisa que tava na internet. Ela pegou e botou na prova e fez uma pergunta sobre aquilo. Foi o ator Mário Gomes. Mário Gomes. E aí, calma aí, tem no Google, gente, né? O Mário Gomes não é o nosso poeta andarilho daqui, da Praça do Ferreira. Homônimo, saudoso Mário Gomes. É o nosso poeta, o Mário Gomes. Aí eu fui no Google, botei lá o nome dele e tal, aí apareceram algumas matérias de pouco tempo, então, alguns minutos, porque foi realmente... É instantâneo, né? O negócio é instantâneo. E aí era explicando, Mário Gomes não entende meme, faz denúncia... É porque também tem uma série de coisas, né? Primeiro... Aí já toma uma proporção política e tudo mais. A gente vive um momento em que as pessoas, de repente, querem que as opiniões delas, né, as crenças delas, pessoais, se sobreponham a tudo no mundo. À ciência, aos fatos, né? As pessoas contestam a história. É exatamente isso que trata, né, a teoria do domínio do Max Weber, da qual a questão se relacionava, né? A imposição da informação querem negar os fatos históricos, né? Assim, então é muito difícil, né? Difícil. Porque você lida com a compreensão da pessoa. Não, eu acho que o homem não chegou à Lua. Não, eu acho que eu acho que a Terra não, eu acho que a Terra não é redonda. Então a gente está vivendo esse momento, né, que o individual quer se sobrepor à coletividade, à ciência. Acontece contigo, fatos. Não sei se você está em grupos assim, mas isso aqui é verdade, acontece muito comigo. André, isso aqui é verdade? Às vezes eu fico pensando, gente, será que o que eu vivo, o que eu penso também é verdade? O meme da Nazaré. E outra coisa, você quer que eu diga? Maísa Ranzina. Cara, tudo vira meme. Ah, não, peraí. A nossa vida virou um grande meme aberto, assim, a nossa existência. Tem uma hora assim que eu não sei. Que Maísa Ranzina pode virar um meme. Eu não sei, nem tudo é meme, sabe? Nem tudo é meme. A gente é humano, a gente precisa também de um pouco mais dessa humanidade, né? Ressaltar isso. A gente não pode o tempo inteiro ser fustigado assim.
Não, tem que revirar a gente do avesso e colocar as nossas fragilidades todas num meme. Então, às vezes, eu fico meio... Fico pensativa, né? Sabe? Sobre isso, né? A gente está vivendo uma coisa maluca, uma crise absurda, no ápice ali da pandemia e tudo, e tinha quem fizesse meme com isso, sabe? Eu não sei, acho que... Tem que se pensar sobre isso. Tem que pensar. Maísa, você passou 16 anos num programa de super sucesso que você achava que ia entrar no Guinness Book. Foi, ó. E você depois saiu, né? Vamos contar dessa saída também, mas me conta aí o... Me saíram, né? Não, me saíram. Na Boca do Povo, né? Um clássico da TV cearense, né? Era aquele programa que te acompanhava pela manhã inteira, né? Com a Maísa lá apresentando, convidados, ao vivo. Ao vivo. Era quantas horas? Era a manhã inteira, né? Eu nem me lembro mais, juro por Deus. Ai, meu Deus, a minha memória, chama Zé Rosa. Gente, é muito difícil, eu não me lembro, mas não sei mais nem qual era o horário né, do programa. Certo. Sorry. Mas foram 16 anos, mais de 16 anos, um mês e um dia. Por que eu sei? Eu acho que era muito por isso, porque eu tinha, inclusive eu estava juntando todas as coisas, porque eu achava que a gente ia entrar mesmo para o Guinness, eu estava pesquisando como é que... Google, pesquisar como você dá a entrada no... Mas era o que? Era o programa mais longevo diário? O que era? Era. Porque a gente trabalhava... O programa ia ao ar de segunda a sexta-feira, ao vivo, todo santo dia. A gente nunca ficou fora do ar, né? Então, na época, eu me lembro até que tinha alguns programas, mas eram programas semanais. Sim. Há mais anos no ar, mas eram programas semanais. Então, a gente era todo dia, né? O programa, eu acho que ele deu uma contribuição muito TV bacana. Diário, né? Não, a Jangadeiro. Jangadeiro. Depois que teve também alguma coisa na TV Diário, mas era outro nome e tal. Foi. Na Jangadeiro. Eu entrei lá em 1993, em abril, 26 de abril de 93. E... Não tem nenhum problema na sua memória, não. Não, mas é porque eu marquei, porque primeiro que era um dia depois do meu aniversário, depois porque na época aí teve aquela coisa de matéria de jornal, não sei o quê, e tudo isso ficou muito marcado na minha cabeça. E depois quando você repete, né, você já grava técnica para saber das coisas, memorizar as coisas, repetir, né? E eu entrei porque eles queriam uma mulher, o programa já estava no ar, ele tinha entrado no ar acho que em 91. Na época era o Odilon Camargo que apresentava, e depois ele passou a ser apresentado pelo... Eu acho que foi direto. Teve o Nelson Gonçalves que apresentou também, e depois o Beto Ortiz. E quando eles me chamaram, o Tancredo Carvalho me chamou, ele queria uma mulher, porque o programa, ele tinha um quê de programa feminino, sabe? Porque tinha aquela história ainda, né, de fazer programa feminino, que era uma coisa anos 80, mas ali no começo dos anos 1990 aqui ainda tinha isso, né? Queremos uma mulher para apresentar um programa feminino, claro. Que a audiência provavelmente na cabeça deles ia ser mulher. E ter mais identificação e tal, né? E aí ficaria o casal, ficaríamos os dois. O Beto, que já estava lá, e eu, né? Então eles me chamaram, e na época foi o João Neto que me falou, que era o Zé Modesto. Zé Modesto. Ele era meu vizinho, de frente da minha casa. E aí ele falou, Maísa, tá fazendo o quê? Tá fazendo nada, cara. Eu tinha vindo de uma época que eu estava trabalhando em campanha política, fiquei uns meses, assim, quase que eu morei lá na região norte. Não, eu fiquei 4 meses no Amapá, tal. Era frila, né? Fazendo o quê? Jingle, apresentando? Menino, eu fazia um pouco de tudo. Eu fazia um pouco de redação para o programa de TV, fazia off, umas coisas assim, e depois comecei a fazer entradas para o programa, fazendo entrada de rua, tipo uns câmera aberta. Sim, Fala Povo. Fala Povo, né? Justamente. E depois aconteceu um negócio maluco lá, que o apresentador do programa foi comprado pela campanha do adversário. Meu Deus, você nem se podia dizer isso. Passou faz tanto tempo, né? Deve nem existir mais. E aí eu tive que apresentar o programa de televisão assim, na reta final da campanha. Nossa, foi muito tenso, muito tenso. Então eu acabei fazendo um pouco de tudo, né? Isso foi em 93?
91, 92, eu acho. Que ano que foi o impeachment do Collor? 92, né? Foi 92. Então, 92. foi nessa época. Os caras pintadas e tudo. Então, era nessa época que eu estava no APA. Certo. Quando eu cheguei, tinha a grana, porque tinha um cachê legal e tal, mas daqui a pouco essa grana ia acabar, né, e tal. Aí o Zé Modeste perguntou o que tu tava fazendo. Foi. Eu digo, Zé Modeste, que é um comediante aqui do Ceará, é o que tá morando nos Estados Unidos? mora nos Estados Unidos. Já tem uns anos, né, que ele foi morar lá. João Neto. João Neto. Aí o João me perguntou, o que tu tá fazendo? Tá com algum trabalho fixo? Eu disse, não, tô frila. E aí ele me falou que tinha um teste, a Jangadeiro estava querendo uma mulher para ir, para fazer esse teste. Eu digo, opa, sou eu. Pronto, fui fazer e já fiquei, né? Então, desde lá. E de 93 até 2009, eu estive no Na Boca do Povo, que foi um programa que eu acho que trouxe muitas contribuições, sabe? A gente falava sobre muita coisa que reforçou, por exemplo, a busca por cidadania, a gente falando de defesa do consumidor, a gente tinha quadros sobre isso, né? Saúde, cuidados pessoais. Lembro muito da minha mãe assistindo. Muito. E saúde da mulher, a gente falava de saúde reprodutiva, a gente falava de direitos, né, em relação à saúde reprodutiva. A gente falava inclusive, de sexualidade, né? Tinha que ninguém praticamente falava e a gente falava. Então foram anos bem saúde mental também, lembro muito. Saúde acho mental. que era o Dr. Mourão. Dr. Mourão, Dr. a Mourão, gente falava faleceu sempre. há pouco tempo, né? Lembro muito bem dele lá nos programas. Tinha uma Sim, foi uma quebra de paradigmas, né? Muito para muitos assuntos que a TV, principalmente a TV cearense, não abordava, né? Os grandes veículos não abordavam, então foi realmente um desbravador desse Já a concorrente da Ana Maria Braga? Já tinha Ana Maria Braga na época? Eu acho que ela não estava no ar aqui, não, né? Eu era acho que só não... nacional, tinha um negócio diferente, tinha que ter parabólica. Outras redes e tal, né? E a gente tinha uma predominância muito grande, a gente chegava muito nas TVs, né, locais. Eu lembro que na época que a gente começou na Jangadeiro, nossa, era audiência assim, né? Todo mundo assistia. Era aquele programa que todo mundo que queria, sei lá, lançar alguma coisa ou apresentar uma coisa mais, né, que fosse mais demorada, era o desejo. Era isso de lançar, por exemplo, né, os humoristas, né, que a gente pegou um tempo bem bacana, né, dos shows ao vivo, né, nos lugares. Então eles iam na Jangadeiro, os humoristas e as bandas, né, de forró. Esse forró eletrônico, né? Muito disso a gente estava lá mostrando esse povo em primeira mão, né? Legal. Ana Maria Braga, ela foi... Tinha um pouco de tudo. Ela teve o Note a Note na TV Record em 1992, mais ou menos na mesma época. E nessa época, acho que a Record não era canal aberto aqui em Fortaleza. Pois aqui no Ceará, só parabólica. Que tinha aqui, não. E a Ana Maria só foi para a Globo em 1999. Então, o Na Boca do Povo já era sucesso há muito tempo. Pioneira. Eu acho engraçado que tinha uma outra moça, que eu não lembro do nome dela agora. Vou anotando quantas vezes eu digo não me lembro, mas é porque eu não lembro. E aí alguém mandou uma mensagem para lá, e essas mensagens eu não lembro se era... Primeiro a gente recebia carta, né? A comunicação era via carta. E a gente recebia muita carta. Depois tinha muito telefone... Passou depois para ser e-mail. Porque eu tenho telefone ao vivo, né? Telefone ao vivo, um perigo, criatura. E a gente botava no telefone ao vivo. Aí uma criatura falou que eu só queria ser uma apresentadora X lá. Eu digo, eu nem conheço, eu nunca vi. Porque ele tinha visto fora e dizia que eu queria imitar a moça, sendo que eu nunca tinha visto, né? Enfim, mas foi bem bacana. Não entramos no Guinness, a empresa decidiu que ela ia montar uma nova estratégia, uma estratégia mais agressiva, né, popular, para chegar mais nas camadas mais populares, né, da audiência. Eu não abarcava muito essa audiência, porque eu não sei porquê, eu estava mais ali naquele público mais de cima ali da audiência, eu não sei porquê exatamente, mas eles queriam uma coisa mais agressiva. Entendi. E eu não me encaixava, né? Aí... Nem tentaram. Não me lembro se eles tentaram exatamente, mas devem ter tentado. É porque não deu certo mesmo. Sem te dizer, né? Não deu certo mesmo. Eu também não queria essa coisa muito, né, popularesca. Eu sempre achei que a gente tem um papel social. É um estilo, né? Você não adianta você querer fazer o estilo que você a gente tem um papel social que não vai ser... Eu nunca faria
bem, assim, né? Achando que eu não estava ferindo a minha dignidade, justamente de ferir a dignidade do outro. E às vezes sabe? não é nem a dignidade, mas acho que às vezes é o estilo mesmo, assim, da pessoa, né? Eu tô te falando isso porque eu tenho outro podcast, o SerifaCast, né? Escutem o SerifaCast. E eu já tentei, e eu comecei a perceber, dos podcasts aqui do Ceará e tal, o pessoal usa muito o lance da comédia, daquela conversa mais solta e tal, e eu tô aqui pesquisando, citando livro, não sei o que, fazendo um negócio. Vou tentar fazer os episódios mais contraídos. Aí fiz e, assim, foi um fracasso, não me fiquei à vontade, não é o meu estilo. Você, né? Não é o meu estilo. Teve assim. audiência boa, os convidados foram ótimos, a Cíntia do Chá com Rapadura, né? A menina a Liara do Indo e Voltando. Então, o próprio de outros podcasts também já participaram. E foi bom, foi legal e tudo, mas não fico 100% confortável, não é o meu estilo, né? Assim, foi legal, a audiência foi boa. O próprio Eduardo, né? O Eduardo Porto, a gente já gravou também. Aliás, Eduardo, vem gravar aqui com a gente, né? Maísa, ajuda aí. Dudu, poxa, vem, cara, ó, tem coxinha. Tem coxinha. Café. Se quiser, tem até uma cervejinha pra você. Sanduichinho. Né? Opa, cadê? Abafa o caso. Só para os rapazes, né? Não tem nenhuma relação. Aí você saiu Na Boca do Povo e logo em seguida... Foi. Eu fiquei assim meio na pior, né? Lógico, eu nunca tinha sido demitida, gente. Mas também eu não tinha tido chance de ser demitida, porque eu passei tanto tempo numa emissora só, né? E aí, menos assim, na mesma semana que eu saí da Jangadeiro, né? Que eu fui demitida na época. Hoje em dia desligada, né? Eu acho tão terrível. Fulano foi desligada, parece que você desligou o aparelho que está fazendo a pessoa respirar, né? Usa umas soft words, umas palavras mais macias para ver se a pancada dói menos. Eufemismo, né? Os eufemismos. Desligado, eu acho barra. Desligado, fui demitido. Eu fui desligada. Porque fica parecendo que se você foi demitido, eu não sei, tem algum preconceito. Você morreu. Porque às vezes. Não, porque ser demitido. Ok, a empresa não te quer mais, ou lógico, você fez alguma merda. Estratégia. Enfim, foi demitido. Sendo que quando você não fez nenhuma merda, é melhor ainda, porque você. Não, é a estratégia deles, eles que decidem, né? Os quadros que eles querem para aplicar essa estratégia, e eu não. É ruim quando realmente é uma coisa. Cabia. Uma falha grave e tal, porque aquilo fica marcado. Mas foi uma opção, né? Mas sobre o desligado, eu sempre acho pesado, porque parece assim que você puxou da tomada, né? Deu Matrix. A linguagem de RH, o desligado é mais usado. Mas é o seguinte, também tem isso. Quando você admitido, né? Quando você é desligado, quando você é demitido, parece que você morreu, gente. É sério. Ui! Parece que você morreu. Qual é o termo que tu acha, assim? As pessoas... Não, é demitido Sair mesmo. de lá. Mas quando você sai de um veículo, parece que você perdeu a identidade. Repare, se não é. Né? Eu sempre sempre trabalhei no sentido de que eu estou formando a minha carreira, eu estou me formando, eu estou crescendo como profissional, e eu não sou o veículo. Eu sou eu enquanto profissional. Eu estou no veículo. Estou disponibilizando a minha expertise a minha força de trabalho e para tudo, o veículo, mas com a minha personalidade. Claro que você também segue a linha do veículo onde você está. Quando você assinou o contrato, você admitiu que aquilo ali é algo que faz sentido. Claro. Né? Mas, assim, o meio trata muito você, sabe, bem, assim, se você está no veículo. Se você está fora, aí você morreu. Acho que, nesse caso, o desligado... Isso é verdade. Mas acho que demitido é a palavra mesmo, né? Demitido. Mas daí... Pronto, tá, ó. Por favor, parem de dizer desligado. É demitido. É demitido. Fulano Ou então, se você sair, eu pedi para sair. Né? Então, pronto. Simples. Tá simples. Simplificado. Ninguém sabe como vai pagar os boletos, mas é assim. Mas na época foi bacana, porque na mesma semana ali, né, que eu fui demitida, eu fui procurada por outra emissora, a TV Diário, que vivia assim um momento muito bacana, né? Imagina que a TV Diário, você estava no Rio de Janeiro, na Rocinha, e as pessoas lhe conheciam, elas sabiam. Não era na Rocinha só, porque, por exemplo, eu estava em Botafogo, num restaurante, e o garçom sabia quem eu era. Por quê? Porque ele me via
pela TV Diário. Sim. Né, era pela parabólica? Aqui era pela parabólica e lá. Era, né? Eu acredito Também? que sim, naquela época devia ser. O fato é que tinha uma audiência nacional, né? Inclusive isso deu problema para eles. Mas na época tinha muito isso. Então eu fui para lá e foi o Enio Carlos que me chamou, porque ele tinha um quadro meio... Como é aquilo? Para você contar segredos e tal, e fazer surpresas. Arquivo confidencial. Arquivo confidencial. Boa, era tipo isso. E aí eu fui, olha aí, me arrumei, né? Arrumei meu cabelo, botei um vestido bonito. Fui lá e eu só estava indo para o programa do Enio Carlos, né? Para ver aqueles vídeos, as pessoas dizendo coisas bonitas, que me amavam, e eu chorando e tudo. Mas, na realidade, ele já estava fazendo, assim, tipo me botando ali para o público me ver, né? Entendi. E aí, depois do programa, me chamaram perguntando se eu topava fazer parte do cast. Olha aí. E aí eu fui contratada só pela explicando, TV né, Diário. o Enio Carlos foi um grande comunicador, né, aqui da nossa geração, a gente acompanhou, que faleceu recentemente, não fazem... Tem uns anos já que o Enio se foi. Alguns foi muito rápido, anos, né? Ele morreu muito rápido. Mas era, assim, comentado, era o Silvio Santos cearense, né? O estilo dele, o estilo. né? Assim, de Ele faleceu em 2016. comunicar, né? Realmente. Era uma figura. E ele tinha muita audiência, né? Era aquele programa dominical, né? Que ele fazia. Isso, tinha muita audiência. Então, foi mais ou menos assim, foi rápido. Eu achei que eu ia ficar mais tempo fora do ar, mas foi, acho que quantos meses? Nem lembro. Então, talvez uns 3 meses. E foi o tempo da gente montar o outro programa, que era muito parecido com o que eu já fazia, porque, na época, o Garcia Júnior, querido Garcia Júnior, e a Ana Cláudia Holanda, né, que eram as figuras que estavam à frente ali da programação, enfim, eles diziam, a gente não quer você fazendo nada diferente, porque é você. Né? O programa que você fazia é muito você. Então, a gente... quase que eu disse o nome do programa da Ana Maria. E aí eu fui fazer, né? Não era exatamente... Fui fazer na TV Diário algo muito parecido. Não era mais um programa feminino, sabe? Eu nunca gostei assim, muito dessa coisa do programa feminino. O que é um programa feminino? Né? Na verdade, era fazer um programa que tratasse de todas as questões e, inclusive, equilibrando os papéis, né? Colocando a mulher numa posição que ela sempre teve de destaque. Né? Então, você não está dando voz, você está abrindo o microfone e as câmeras para quem de direito, né? Para as mulheres. Você lembra o nome do outro programa da TV Diário? Sua Manhã. Sua Manhã. Exatamente. Sua Manhã. Aí foi o tempo de montar o programa, ver cenário, essas coisas todas, e fui para o ar na TV Diário, foi bem legal. Você estava confidenciando aqui para a gente, nos bastidores, que não tem mais tanto interesse em TV, no sentido de imagem. Mas a vida dá voltas e você pode receber propostas. Meu Deus. Voltaria para a TV, Maísa? Olha, na realidade, eu acho que... acaba que a imagem me persegue, porque eu saí da TV, mesmo na época da TV Diário, eu passei um tempo lá, quantos anos? 2 anos e meio, não sei, e eu pedi demissão. Foi uma surpresa, inclusive. Eu lembro na época que o seu Edmar, né? Seu Edmar Noronha, eu fui contar, mas o que foi que fizeram com você? Lhe trataram mal aqui? Ele falou... Eu digo, não, absolutamente. Eu aqui quero um tempo, eu quero ficar um pouco fora da televisão. E, na época, assim, eu estava meio em crise com a TV, sabe? Porque a TV estava em crise. A internet deu um susto na televisão, né? Talvez um susto que já tinha sido vivido antes entre o rádio e a televisão, a internet deu um susto na televisão e ficou-se assim, sabe, procurando um caminho e não se chegava ali muito mais a TV para saber para onde vai do que a própria internet, né? A TV ficou zonza, né? Sem saber. Então, a TV estava em crise e eu fiquei muito em crise com isso, né? Fiquei pensando muitas coisas. Talvez porque eu tinha passado muito tempo num mesmo programa, fazendo ali aquele programa. Não era a mesma coisa, porque ao longo dos anos você vai mudando, né? Conversando de outra forma com o telespectador, né? Se mostrando diferente. Mas aí eu
acabei pedindo para sair, porque eu digo, não, eu quero dar um tempo, eu quero entender o que está acontecendo dessa crise, né? Não quero ficar aqui dentro em crise, mentindo para mim. Se não é verdade o que eu estou vivendo, eu não vou conseguir chegar no telespectador de forma verdadeira, eu não quero mentir. Aí eu pedi para sair. E tive que voltar depois, porque eu recebi um convite da Nordeste TV, que era a TV Jangadeiro. Aí foi assim, sabe quando o seu ex lhe chama para voltar? E você ainda ama. Você fica, quero, mas não sei se devo. Me dei mais uma chance, fui para a Nordeste TV, mas também fiquei pouco tempo. Aí saí mesmo, sabe? Eu digo, não quero mais essa coisa da televisão, dessa preocupação com a imagem e tudo, né? Eu digo, deixa para as meninas, que sem rugas, porque a televisão exige muito isso. Acontecia de eu estar no ar, ainda na Jangadeiro, com, por exemplo, um dermatologista ultra conhecido, não sei o quê. Aí ele me olhava e dizia que queria botar um botox aqui, um botox aqui, no ar, gente. E eu digo, não quero, eu não vou fazer isso. Então, eu acho melhor... Acho que não mudou um pouco, não, mas essa aceitação... Só um pouco. Porque também a internet puxou um pouco dessa mudança, né? Pois é. Exigiu que a televisão Você consegue fazer fosse isso mais sem a real. TV, então... Mas não mudou muito, não. Essa coisa da exigência da Vamos fazer a aparência. hashtag Volta Maísa pra TV. Ah, tinha um Publica Maísa no blog. Vocês chegaram a pegar isso aí? Não, como é? Publica Maísa. O Publica Maísa foi o seguinte. No blog, no Maísa na Blogosfera, inclusive a Maísa na Blogô. Pode botar aí, Publica Maísa na Blogosfera. Certo. No WordPress. No WordPress. Ai, que horror, gente. Mas era assim. Ainda existe o WordPress, ainda é um dos importantes. Existe. Então, sites e tal. Aí o Publica Maísa era... eu fui para Tambaba. Aí eu fiz um serviço, né? Coloquei tipo um serviço, colocando... Você vai pela rodovia tal, dura tanto tempo, essa coisa, né? E falei das belezas e das separações que tem quando você chega ali na Tambaba, porque tem uma parte que você ainda fica ali de roupa, e depois dali em diante você tira mesmo a roupa, enfim. Né? Então, eu publiquei esse texto e disse que só não ia publicar as fotos por causa disso e daquilo. Mentira, eu não ia publicar, né? Foto pelada. Aí lançaram a campanha Publica Maísa. Gente, parecia que onde eu passava na cidade tinha um outdoor bem grande. Publica Maísa. Então são duas hashtags que a gente vai retomar agora. Que Publica com Maísa. certeza ela tem uma pasta guardada no oculta, backup com essas fotos. Oculta com senha. Então Publica Maísa e Volta Maísa para a TV. Mas não quero não, eu saí da TV porque eu achei que eu não queria mais essa coisa da imagem. Aí eu chego no rádio, aí o rádio tem imagem, gente. Não, que sacanagem. Aí tu faz podcast, aí aqui, ó, podcast, imagem, um monte de câmera. Imagem. Não, parem com isso. Maísa, vamos falar de amor. Vamos, adoro. Como é? Coraçãozinho coreano. Há 24 anos, né, deixou a existência Almiro. Quem foi Almiro? Ai, meu grande amor. Meu grande amor, assim, o homem da minha vida. Essa coisa de você reencontra alguém, eu acho que foi o reencontro que a gente teve. A gente se conheceu no finalzinho dos anos 1980, ainda trabalhava com produção, né? Ele era uma figura, ele era produtor de cinema, então ele estava fazendo um filme, uma coisa assim, e acabou que a gente se encontrou por termos amigos em comum. E esse homem ficou na minha cola. Aí ele insistiu, eu digo, não estou fazendo nada, né? Então... Você já tinha um filho? Tinha um filho, o Gabriel. Né? O Bié tinha 3 anos e pouco quando a gente se conheceu. Acho que era por aí, 3 anos e pouco quando a gente se conheceu. E acabou que a gente começou a ficar, né? Tal, bom, não sei o quê, novidade, passeava e tudo. E tal dia eu estava na casa dos meus pais, né? E que eu separei, né, do meu primeiro marido, pai do Gabriel, e voltei para a casa dos meus pais. E eu ia na casa do Almiro, né, quando a gente se conheceu, eu ia namorar. Era assim, não era ele que ia na minha casa, eu que ia na casa dele, entendeu? E um dia eu estava na casa dos meus pais, um dia de domingo, não sei, tocou a campainha, eu fui atender, era ele, tomei um susto danado. Ele disse, sou eu.
vim lhe buscar. Por favor, chama seus pais e diz que você está indo para minha casa agora. Você vai morar comigo. Eu digo, como assim? Aí ele falou com os meus pais e disse que ia me levar para a casa dele. Ele era desse jeito. Uma figura, né? E eu acho que foi mesmo o grande amor da minha vida. A gente viveu junto, a gente teve a oportunidade de viver junto por 10 anos. Às vezes eu fico pensando que talvez a gente ainda vivesse junto. Não sei, a gente nunca sabe, né? Nunca sabe. A gente nunca sabe. Mas era muito provável, sabe? A gente tinha muitos planos juntos, a gente tinha muita vontade de construir coisas, a gente tinha vontade de fazer coisas, né? Era um amor mesmo muito bacana. Um amor que estava amadurecendo, né? E que, infelizmente, foi interrompido de uma forma muito dramática, né? Ele teve um infarto fulminante aos 36 anos de idade, sendo que ele era uma figura, ele era um leonino, assim, ele era o próprio sol, né? E ele fazia muitos planos, era uma coisa maluca aquele cara. Então, eu acho bacana falar nele, é uma lembrança muito boa que eu tenho, de momentos muito incríveis, que a minha memória, sendo como me falha, né? E aí eu queria lembrar mais, sabe? Mas a gente tem uma herança desse relacionamento muito incrível, que é o nosso filho, o Antônio Pedro, e que vai fazer 27 anos e que não tinha sido citado ainda aqui na nossa conversa. Que é o que de melhor ficou desse grande amor, além dessas lembranças que eu tenho e as que eu não tenho mais também, mas que estão dentro, né? Acho que a gente guarda, mesmo quando a gente esquece assim para repassar, né? Na imagem, o que a gente viveu, acho que fica em algum lugar assim, muito bem guardado. Então é um amor que é para sempre. Foi muito ruim, né? O luto, a surpresa. Nossa, eu acho que a gente estava no melhor da vida da gente, né? Criando o nosso filho, tinha 2 anos e meio, pouco mais de 2 anos e meio. A gente tinha uma casa muito legal em Icapuí. Infelizmente foi lá, né, que ele teve esse infarto e tudo. Mas eu fui, assim, foi traumatizante demais, né, o luto, eu nunca tinha vivido. Um dia desse eu conversei com o Carpinejar e ele estava dizendo isso, dizendo que você sai da adolescência quando você descobre o luto, quando você perde alguém. Eu não acho que eu saí exatamente da adolescência naquele momento, porque não. Tudo que ele fala é metáforas. Mas você é levado assim, uma coisa muito brusca, né, que te captura ali, né? E eu não sei se eu já vivi esse luto todo, se eu já sei lidar com isso, acho que não. Mas eu não tenho problema de falar, porque eu acho que falar é também reavivar essa coisa do amor. Eu achei bonito que você falou, vamos falar de amor. É exatamente isso, de amor. E amor, para mim, não cessa, não. Amarei para sempre. Tá. Eu não acredito muito nessa coisa assim. Se bem que eu comecei dizendo que acreditava. Olha para você ver, né? Essa coisa de se reencontrar, né? Rapaz, tomara que tenha. Será? Tomara que tenha, né? Tomara que tenha, porque eu acho que a gente tem direito de se reencontrar. Reencontrar. É um grande amor. Então a gente vai querer também reencontrar você aqui no Radinho. Eu não vou morrer, não. Não, aqui. Eu vou um dia. Ninguém fica paciente. Muito obrigado. Gente, eu amei demais. Primeiro que eu amo esse nome, Radinho. Gostou, né? E como lembrança desse podcast do Radinho, eu vou levar esse rádio. Aí você se vira com Ronaldo Pessoa. Deoclésio. Realmente um prazer muito grande, viu, Maísa, ter te recebido aqui. E espero que você me despedi, mas se você tiver mais alguma pergunta, por favor. Não. Eu acho que é festejar realmente, né, a sua vitória, a sua carreira, o seu sucesso. Essa pessoa maravilhosa que você é, que tem a oportunidade de conhecer de perto. Sabe que você é uma pessoa inteligente, agradável e amorosa, né? Falando de amor, amorosa com os amigos, com tantos parceiros de vida que a gente sabe que você tem, de amizades verdadeiras, né? Da internet, da vida real, do dia a dia, né? Então, espero que você possa voltar aqui mais vezes, com mais histórias, com mais superação, com mais causas, com mais amor. Então, seja sempre bem-vinda e sempre
quiser nos reencontrar, vem aqui no Radinho. E eu vou dizer uma coisa, você entrou aqui como uma pessoa respeitada, está saindo aqui como uma pessoa admirada, uma ídola da nossa parte. É verdade. Obrigada. Obrigado, Maísa. Então, gostou dessa conversa? Foi bacana, não foi, Deoclésio? Sempre Acompanha a gente nas redes sociais, @Radinho Estúdio. Assina, eu não me esqueço de pedir para as pessoas, eu sempre me esqueço de pedir para as pessoas assinarem o nosso canal. Assine o nosso canal, porque só tem entrevista de peso, né? Você deve estar acompanhando. Muito obrigado pela audiência. Tchau. Tchau, tchau.